Um pouco dura, como vocês vão ver, mas é assim, nós temos que estar abertos a sermos ministrados, corrigidos em todas as áreas da nossa vida. E o tema da mensagem de hoje é o perigo de viver dominado pelo dinheiro, certo? Então, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 6, e a versão que eu vou estar usando hoje é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodrecerão, e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Até aqui, vamos orar. Amado Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor. E nós pedimos para que o Espírito Santo do Senhor venha iluminar o nosso entendimento, venha ministrar no nosso coração, venha revelar, Senhor Deus, quem de fato está em primeiro lugar na nossa vida, Pai. Que o Senhor nos conduza nos teus caminhos e transforme a nossa vida para a glória do teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Irmãos, eu confesso para vocês que quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu fiquei em dúvida se de fato iria ministrar aos irmãos. Eu comecei a me perguntar se essa passagem se aplicava à vida da nossa igreja. Como nós podemos ver de forma muito clara, Tiago ele começa dizendo: escutem agora, ricos. Tiago ele faz uma denúncia contra pessoas poderosas que exploravam os trabalhadores, que pessoas que eles acumulavam riquezas injustamente e eles viviam em luxo enquanto outros estavam sofrendo. E eu comecei a me questionar, será que essa palavra se aplica à vida da igreja? Será que eu devo ministrar essa palavra? Será que eu não devo passar para os próximos versículos? Mas quando eu comecei a prestar um pouco mais de atenção, eu percebi que, embora Tiago esteja assim exortando aqueles que se enriquecem de forma fraudulenta, de forma ilícita, à custa dos pobres, dos menos favorecidos, mas eu percebi que Tiago ele também estava tratando não só da quantidade de dinheiro que uma pessoa ela possui, mas principalmente ele está revelando o poder que o dinheiro pode exercer sobre o coração humano. Por causa do dinheiro, pessoas mentem, pessoas roubam, pessoas corrompem, pessoas matam e pessoas morrem por causa do dinheiro. Há quem case por causa do dinheiro, e há quem também se divorcie por causa do dinheiro. Alguns autores da área de finanças voltados para a parte familiar, eles escrevem que a questão das finanças é um dos maiores índices que tem mais contribuído para o divórcio. É justamente a questão financeira. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai falar assim: porque eu divorciei. Por quê? Porque nós estamos passando por uma crise financeira. É raramente. A pessoa fala: não, porque nós já não nos amamos mais, porque a gente não está se entendendo mais, porque aconteceu isso ou aquilo. Mas quando você começa a aprofundar o histórico, boas partes das discussões, das desavenças, dos desencontros que tinha no casal, era por causa de crises financeiras
que eles não estavam se entendendo. Por causa do dinheiro, pessoas deixam de vir para a igreja, pessoas abandonam os seus ministérios. Por causa do dinheiro, pessoas colocam Deus em segundo lugar. E quando nós falamos acerca de dinheiro, há um grande engano que pessoas acreditam que essa área, quando é voltado sobre dinheiro, eles pensam que somente essa palavra é voltada somente para pessoas que são ricas. E não é verdade. Por que eu digo isso? Porque eu conheço pessoas que são que têm grandes posses, podemos dizer assim, mas que têm uma vida tão simples que é admirável de ver. Enquanto a gente conhece pessoas que que têm menos posse, que são pobres, mas são escravizadas pelo dinheiro, são totalmente apegadas ao dinheiro. Tudo que elas pensam é voltado no dinheiro, disso que na mente delas, é disso que elas precisam para serem felizes, para terem paz no seu coração. Por isso que eu digo e repito que o problema não está na quantidade de dinheiro que nós temos nas mãos, mas no lugar que o dinheiro ocupa no nosso coração. É muito importante nós falarmos sobre esse assunto, porque foi um assunto que Jesus não ignorou. Os dias de hoje não é diferente dos dias da época de Jesus. Hoje em dia, a boa parte da população é sim formada por pessoas pobres, e a riqueza está na mão de uma minoria. Na época de Jesus não era diferente. As grandes multidões que seguiam a Jesus eram compostas, sim, por pessoas, muitas delas pobres. E, no entanto, se você perceber, boa parte das parábolas que Jesus contou e ensinou, ele vai fazer menção sobre dinheiro, vai fazer menções sobre posses. Há um autor chamado Howard Denton, em seu livro, Em Seu Dinheiro, e eu indico esse livro para os irmãos, muito bom. Quem fez o Crow provavelmente deve ter estudado esse livro, muito bom. Ele vai dizer que na Bíblia há mais de 2.300 passagens fazendo referência a dinheiro, a posses, a bens. Há mais passagens voltadas e citando sobre esse assunto do que sobre oração e sobre salvação. Jesus Cristo, ele sabia da importância e do poder do dinheiro, ao ponto de Jesus comparar o dinheiro a um Deus. Foi quando ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não tem como você servir a Deus e a Mamon, representando aqui o dinheiro. Portanto, esta não é apenas uma mensagem voltada apenas sobre riqueza. É uma mensagem sobre senhorio, sobre quem tem governado nosso coração. A pergunta não é apenas quanto dinheiro eu tenho, mas quem de fato reina sobre a minha vida. E antes de nós entrarmos nesse texto de hoje, permita-me dizer uma coisa, que riqueza não é pecado. A Bíblia, ela não proíbe alguém de ser rico. É claro que desde que essa riqueza não tenha sido adquirida de forma ilícita. Mas o próprio Salmo 112 vai dizer o seguinte: aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Dois grandes personagens bíblicos que nós podemos citar, que é Abraão e Jó, eles eram pessoas ricas e não deixaram de ser piedosas. São pessoas que se tornaram para nós hoje referência. O próprio rei Davi, em 1 Crônicas 29, ele vai dizer que riquezas e glórias vêm de Deus. Moisés, em Deuteronômio 8,18, vai dizer que Deus é quem nos dá sabedoria para adquirirmos riqueza. O que a Bíblia proíbe é adquirir riqueza de forma ilícita, amém? E para propósitos ilícitos. Portanto, eu repito, queridos, que não é pecado ser rico.
Não é pecado você fazer as suas previdências, você fazer a sua poupança e nem mesmo você desfrutar das benesses, né, que a riqueza lhe proporciona. O pecado está em colocarmos o nosso coração na riqueza. A Bíblia deixa claro que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, uma coisa que eu deixo aqui para os irmãos, se eu perguntar aqui, quem aqui ama o dinheiro? Quem aqui faz do dinheiro seu Deus? Eu tenho certeza que ninguém vai levantar a mão, e não vai levantar porque está sendo falso. Porque eu tenho certeza, principalmente aqui no nosso contexto cristão, se você está aqui é porque você ama Deus, você adora Deus, você deixou o seu lar, o seu conforto para estar cultuando a Deus. Mas há um grande problema que Jeremias 17, verso 9 vai dizer, que o coração do homem ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Então muitas áreas da nossa vida, muitas coisas que nós fazemos enganados pelo nosso próprio coração. Então como que eu faço para saber se de fato eu não tenho colocado o dinheiro em primeiro lugar? Deus nos deu 2 recursos. Um é o Espírito Santo. No verso 10 ele vai dizer, quem que vai então conhecer o coração humano? Quem que sonda, quem que esquadria o coração humano? Quem tem acesso ao coração humano, sendo que eu mesmo posso ser enganado pelo meu próprio coração, é o Espírito do Senhor. É Ele quem sonda, é Ele quem esquadrinha, é Ele quem consegue ver mais as profundezas do nosso coração, as nossas intenções. O outro recurso é a palavra de Deus, que é na qual nós estamos sendo expostos essa manhã. Por isso a minha oração é que ao expor a palavra de Deus, o Espírito do Senhor venha revelar a nós, iluminar o nosso entendimento e trazer à tona se alguma área da nossa vida, ou se nós estamos colocando o dinheiro em primeiro lugar, se o dinheiro tem influenciado na nossa vida como não deveria. E eu vou expor de uma forma bem didática, bem simples esse texto. Nós iremos ver a origem, o meio e o fim dos recursos. Nós iremos ver a origem, a forma pelo qual eu adquiro os recursos que Deus me dá. Nós veremos o meio, que é a maneira como eu uso esse dinheiro, esse recurso que Deus tem me entregue em minhas mãos. E nós veremos o fim pelo qual esse dinheiro tem. Então, o que eu peço aos irmãos nessa manhã? Enquanto eu exponho as Escrituras, você analisa na sua vida se você tem pecado em alguma dessas áreas, na origem, no meio ou no fim. Amém, meus irmãos? A origem, como a riqueza foi adquirida. Tiago, ele denuncia que a riqueza daqueles homens, desse texto que nós lemos aqui, estava ligada às práticas desonrosas e injustas. No verso 4 diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude, está clamando. Tiago, ele mostra que a riqueza desses homens estava manchada por fraude, porque eles estavam retendo o salário dos trabalhadores. Na lei de Moisés, em Deuteronômio 24, do verso 1 ao verso 14 e verso 15, vai dizer para nós não oprimirmos o pobre e o necessitado, e que no mesmo dia deveria ser pago o salário deles antes que se ponha o sol. Naquela época, a pessoa ela era contratada e ela era paga por dia, diferente de nós que normalmente recebemos no final do mês, né, depois de um mês trabalhado. O que ele está falando aqui é no caso daqueles trabalhadores que foram contratados por um preço. Eles prestaram seu serviço, chegou no final do dia, e aqueles empregadores, ao invés de pagar eles davam alguma desculpa, eles davam alguma coisa, mas não pagavam, eles retiam o trabalho dos trabalhadores, o salário dos trabalhadores. É como se você trabalhasse o mês inteiro, chegasse lá, no dia do seu pagamento,
e o seu empregador falasse para você: olha, desculpa, aconteceu isso, teve um imprevisto, mas não vou conseguir pagar o seu salário. É como você, que é um prestador de serviço, que foi contratado, você deu o orçamento, foi contratado, você executa o serviço, a pessoa fica quieta, você termina de executar o seu serviço, na hora de receber, ela fala: olha, meu Deus, você não sabe o que aconteceu isso e aquilo. Pode ser verdade, mas também pode ser que não. No caso daqui, eram pessoas que faziam isso de propósito, amém? Então, outra coisa que Tiago menciona no versículo 6, ele diz o seguinte: vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Como que os ricos condenavam e matavam o justo? A linguagem aqui de condenar sugere algum abuso judicial ou social. Provavelmente, por eles serem ricos, terem boas posses, eles usavam da sua influência para com aqueles tribunais injustos, para aqueles juízes corruptos, para que a causa dele fosse ganha. E aquela pessoa que fosse menos favorecida fosse prejudicada. É como uma pessoa que tem muitas posses, que tem condições de contratar excelentes advogados, que conhece pessoas de alta patente, que conhece juízes que podem de alguma forma influenciá-los e para beneficiá-los. Eu sei que isso que eu estou dizendo não é desconhecido de vocês. Infelizmente, há muitos anos no Brasil a gente tem visto isso e infelizmente até mesmo se acostumado com esta cena, essa injustiça, essa impunidade. Parece que já nem nos banaliza mais. É verdade ou não é? Não, então tá bom, só com isso. Só eu que vejo isso? Infelizmente, queridos, essa é a realidade que a gente vê na nossa nação. Porém, nesse momento, eu peço para os irmãos não tirarem o foco e não apontarem o dedo agora para o nosso judiciário, para não apontar o dedo agora para aquelas pessoas que talvez veio à sua mente, que vivem dessa prática, porque essa palavra está sendo pregada não é para eles, é para mim e para você, amém? Então o meu e o seu papel nesse momento é nós sermos confrontados por essa palavra e olharmos para a nossa vida, para as nossas práticas, se a origem desse dinheiro que nós recebemos, dos nossos recursos, do nosso salário, se é de forma fraudulenta ou não. Existem inúmeros meios ilícitos pelos quais uma pessoa pode adquirir o seu recurso. Pode ser através de roubo, pode ser através de um desvio financeiro, pode ser através de uma extorsão, uma prostituição, pode ser através de um suborno ou até mesmo um calote. Existem várias maneiras como uma pessoa ela pode adquirir o seu recurso. Ela pode simplesmente financiar coisas, pegar dinheiro emprestado, ela pode comprar coisas e simplesmente não pagar, usar daquele benefício e não honrar com a dívida que ela fez. Existem inúmeros meios, é muito fácil. A pergunta que eu vou fazer aqui, queridos, não é complicada. A pergunta ela é simples. A pergunta que você precisa responder para si mesmo é: o recurso que eu recebo é honesto ou não? Cada um conhece a sua vida, cada um conhece a sua particularidade, aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer, como aquele recurso cai na sua mão. A forma como você recebe, aquilo que você recebe, se Jesus estivesse ao seu lado, no seu dia a dia, nas suas negociações, nas informações que você como vendedor passa aos seus clientes, a maneira como que você recebe esse dinheiro, é simples essa pergunta. Se Jesus estivesse ao seu lado, você teria paz em receber, em fazer aquilo que talvez você faz ou não? Se eu lhe disser que acima de todo poder que o dinheiro pode comprar, porque o dinheiro pode comprar muitas coisas,
As pessoas podem se safar de muitas coisas tendo recursos. Mas acima de todo o poder que o dinheiro pode proporcionar, se eu disser para você que existe um justo juiz que vê todas as coisas e que nos julgará por tudo, isso te traz paz ou te traz preocupação? Isso é simples, não é difícil da gente compreender e analisar. Se diante dessas informações isso já traz uma certa preocupação, um certo receio de que algo pode vir te acusar, a algo onde a fumaça há fogo. E queridos, permita-me deixar algo bem claro também para os irmãos. É muito comum pessoas que recebem dinheiro de forma ilícita querer recompensar isso trazendo oferta para a igreja. Tem um casal de amigos nossos lá de São Paulo que eles frequentam uma igreja na qual recentemente houve um escândalo que veio à mídia social, às mídias, né? Porque a igreja recebeu uma oferta milionária de 3 ou quase 4 milhões de uma pessoa que deu oferta, e essa pessoa que havia dado essa oferta é um dos acusados do INSS, né, de pegar o dinheiro ali dos aposentados, se enriqueceu de forma, né, fraudulenta. Mas muitas pessoas que fazem coisas erradas, muitos traficantes, por exemplo, eles procuram ser generosos, uma forma de querer aliviar o peso pelo erro que têm cometido. Mas entenda uma coisa: um ato de bondade não irá compensar um ato fraudulento. O Salmo 24, verso 3 e 4 diz o seguinte: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Amém, meus irmãos? Está claro até aqui? Até agora, conforme eu disse na introdução, nós vimos até esse momento a origem, a maneira pelo qual eu adquiro o meu recurso. Talvez até esse momento você tenha analisado com sinceridade e você viu, não, graças a Deus, a origem do meu recurso tem sido de forma honesta, não devo nada para o Senhor. O que nós vamos ver agora, para mim, é uma das áreas que mais pega quando a gente fala em questão de recursos, que é o meio, é a maneira pelo qual eu administro o recurso que Deus confiou em nossas mãos. Então, aqui na parte do meio, no verso 5, Tiago vai dizer, referindo-se àqueles homens: vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Tiago, ele não denuncia apenas a forma como aqueles homens se tornaram ricos, mas também a maneira como eles utilizavam aqueles recursos. Eles haviam retido o trabalho dos trabalhadores, o salário dos trabalhadores, e agora eles viviam com luxos e prazeres. Em outras palavras, o conforto que eles tinham era sustentado pela injustiça cometida contra aqueles outros. Tiago, ele não está condenando o conforto. Tiago, ele não está condenando a alegria ou o desfrute legítimo da provisão de Deus. A Bíblia, ela não ensina que o cristão deve abnegar o conforto, que o cristão não pode se vestir bem, não pode comer bem, não pode viajar. A Bíblia não diz que se você se privar do luxo, não é do luxo, mas do conforto, você vai ter uma vida espiritual. Não é isso, a Bíblia não cita essas coisas. O problema aqui é outro, é uma vida centrada. Quando eu falo centrada, é uma vida que prioriza a sua autossatisfação. É quando tudo que a pessoa faz e tudo que ela se preocupa está centrada somente em si mesmo, na sua própria alegria, no seu próprio prazer, na sua própria satisfação.
É quando a pessoa ela está vivendo indiferente à dor do outro. Ela não se importa se a pessoa que está ao seu lado está sofrendo, se está passando fome, está passando necessidades. A pessoa ela está, como de certa forma, inconsciente do juízo de Deus, de que um dia ela vai ter que prestar contas a Deus. Nesse versículo que a gente acabou de dizer, Tiago ele vai dizer que essas pessoas têm vivido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. O que Tiago está falando aqui sobre essa expressão sobre a terra, ele está dizendo uma mentalidade daqueles homens que tudo que eles viviam e faziam estava voltada somente para o aqui e o agora. Eles viviam como se hoje fosse tudo, como se aquilo que a terra, que esse mundo me proporciona, é tudo que eu preciso e é tudo aquilo que eu mais quero. Eles usavam os seus recursos para satisfazer os seus próprios desejos, para ampliar o seu conforto, para preservar os seus privilégios, sem considerar que um dia iriam prestar contas diante de Deus. Tiago, ele vai dizer: vocês têm engordado em dia de matança. A imagem que Tiago ele usa aqui é uma imagem muito forte. Ele faz uma alusão aos animais que eram engordados e eles nem sabiam que eles estavam sendo engordados para o abate. Ele faz essa alusão aos homens, aqueles ricos que estavam prosperando, que estavam ajuntando para si, engordando a sua riqueza, e sem perceber, eles estavam acumulando juízo para si. Porque tudo aquilo que eles estavam acumulando, um dia eles iriam prestar contas diante de Deus. E aqui que está o grande perigo, meus irmãos. Eu ia falar que o dinheiro pode nos dar a falsa sensação, mas a Miriam Leitão, ela corrompeu, distorceu o sentido da palavra sensação, né? Então, eu vou dizer que o poder do dinheiro pode nos dar a falsa impressão, né? Vai ficar melhor assim para os irmãos, pode nos dar a falsa impressão de segurança. Nós temos essa tentação de acreditar que quanto mais dinheiro eu tiver, mais seguro eu estarei. Porque se eu tiver bastante dinheiro, eu consigo pagar um bom médico se alguma coisa acontecer. Se eu tiver bastante dinheiro, eu não vou me preocupar se acontecer, se roubarem o meu carro, alguma coisa da minha casa, porque eu tenho de sobra. Muitos acreditam que quanto mais dinheiro eu tiver, mais feliz eu serei. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais aceito eu serei. E o nome disso, queridos, é idolatria. O nome disso, queridos, isso aí nada mais é do que você colocar algo e acreditar que o dinheiro pode fazer algo que, na verdade, só Deus pode fazer. E quanto mais eu me volto a essas coisas, quanto mais eu almejo isso, sem perceber, mais o nosso coração se endurece para Deus e para o nosso próximo. Por isso, a pergunta não é se eu posso comprar. A pergunta que eu preciso fazer é: o que este uso do dinheiro revela sobre o meu coração? Responda para si essas perguntas que eu irei fazer. Eu estou usando aquilo que Deus colocou em minhas mãos para servir, para ajudar o próximo, ou apenas para me satisfazer? Os meus recursos têm me tornado uma pessoa mais generosa ou mais egoísta? Se eu perguntar aqui para os irmãos, você acredita que o mundo foi criado pelo acaso, pelo Big Bang, foi uma explosão, que o homem veio do macaco e a gente foi evoluindo e as coisas você vive conforme quer, sem nenhum propósito? Ou vocês acreditam que nós fomos criados pelo Senhor
com um propósito específico para vivermos aqui nessa terra. Nós fomos criados por um ser inteligente, superior, inteligente, que tudo que ele faz tem um propósito. O que você acredita? A vida é um acaso ou a vida foi criada por Deus por um propósito? Amém, queridos? Você acredita que Deus, tudo que Deus faz tem um propósito específico? Amém? Se você acredita nisso, e é o que a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra que Deus, que tudo que o Senhor criou, Ele criou com um propósito específico. Ou seja, o Senhor criou a mim e a você com um propósito específico. O tempo que você nasceu nessa terra, o tempo que você vai viver até você morrer, foram escritos e determinados por Deus. Se você acredita nisso, a pergunta que eu faço é: o padrão de vida que Deus tem me proporcionado, tem me aproximado a cumprir a missão, o propósito que Deus me deu, ou esses recursos que eu tenho tido me tornou indiferente ao propósito de Deus? Entenderam a pergunta, irmãos? O conforto que busco tem me deixado mais sensível ao reino de Deus ou mais preso a essa terra? Olha que interessante esses dois versículos que eu vou compartilhar com vocês. Ageu, capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor. E vai também dizer em Deuteronômio 8, 18: lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza. O que esses dois versículos nos mostram é que tudo que temos, tudo vem das mãos do Senhor. Eu não sou dono absoluto dos recursos que Deus me confiou. A Bíblia vai tratar isso como na teologia, o nome que dá é mordomia cristã. O mordomo é aquele que vai para uma casa para prestar serviços ao seu dono. O dono confia a ele a casa, confia a ele todos os recursos e cabe ao mordomo administrar aquilo que lhe foi confiado. Um dia, mais cedo ou mais tarde, esse dono ele vai voltar para casa e vai ver o que você fez com aqueles recursos que pertencem ao dono, não é ao mordomo. Amém? Da mesma forma, a nossa vida aqui nessa terra, tanto esse corpo que eu tenho, como a minha família que Deus me deu, o recurso, todo recurso que Deus me confiou não é meu, é o Senhor que me deu. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai me chamar, e eu, como mordomo, irei prestar contas a Deus o que eu fiz. Jesus, ele conta uma parábola do servo fiel, por exemplo, onde ele vai mostrar justamente sobre isso, sobre o dono ele deixou para aquela pessoa, sobre o servo fiel, e aquele servo fiel ele administrou de forma sábia, de forma correta, e quando aquele dono voltou, ele encontrou tudo em ordem, tudo prestado contas, e ele falou: tu és um servo fiel. Mas aquele que, pela ausência do Senhor, ele achava assim: não, esse Senhor está demorando muito, então eu posso usar o que eu quero, eu posso desperdiçar o que eu quero. Ele tratava mal aqueles funcionários, mas um dia, quando ele menos esperava, o dono voltou, e ele teve que prestar contas a esse dono. Por isso, queridos, que tudo aquilo que a gente faz, por isso que ele fala, Jesus ele conclui essa parábola dizendo: aquele que muito foi confiado, muito mais será exigido. E o que ele está querendo dizer ali, queridos, que isso, a forma como a gente administra isso será cobrado de mim e de você. Amém, queridos? Faz sentido para os irmãos? O pecado desses homens não era apenas possuir recursos. O pecado era usar os recursos como se Deus não fosse o dono, como se o próximo não importasse, como se o juízo
nunca chegasse. Bom, até aqui nós já vimos a origem, como o recurso foi adquirido e como nós administramos aquilo que o Senhor confiou a nós. Agora ele vai dizer sobre o fim, o destino da riqueza acumulada sem temor. Então agora do verso 1 ao verso 3 ele vai dizer o seguinte: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram, e as suas roupas foram comidas pela traça. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e esta ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Tiago, ele deixa claro aqui, que os tesouros que eles estavam juntando, a riqueza que estavam adquirindo, estava sendo comido pelas traças e sendo deteriorado pela ferrugem. Tiago não está dizendo apenas que as riquezas deterioram. Ele está dizendo que as riquezas acumuladas sem temor do Senhor, administradas de qualquer forma, se tornarão acusação no dia do juízo. Isso não é novidade para ninguém. Todos nós sabemos que a riqueza acumulada não será levada conosco. Amém? Nós viemos do pó e do pó nós voltaremos. Nós viemos nu e nu voltaremos. Nós não iremos carregar nada conosco. A Bíblia nos deixa claro que a vida é como vapor, que logo desaparece. No verso 2, Tiago disse: o seu ouro e a sua prata estão enferrujando, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Passamos, às vezes, a vida toda, para pensar nisso, a vida toda nós passamos pensando em acumular recursos sobre nossas vidas. Eu preciso de mais disso, eu preciso de mais. Não, isso não é suficiente, eu preciso de mais. Mas tudo isso um dia vai ser usado como testemunha contra nós mesmos. É por isso que Jesus, ao finalizar a parábola do servo fiel e do infiel, ali em Lucas 12, que eu acabei de contar, ele vai dizer: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Entendam esse princípio dessa parábola que eu contei aos irmãos. Ele se aplica a várias áreas da nossa vida. E quando, nesse contexto financeiro, ele vai significar que quanto mais recurso você tem, entenda isso, maior é a responsabilidade que está sobre a sua vida. Eu lembro, queridos, eu tive a origem da minha família, sempre foi uma origem muito humilde. E eu lembro que eu tinha, um determinado momento da minha vida, eu sempre tive um salário mediano. E eu lembro que um momento da minha vida eu comecei a ganhar o dobro do que eu ganhava. Eu não ganho muito não, viu, irmãos? Não vai pensando que é. Mas naquela época, do que eu ganhava, o que eu passei a ganhar, era o dobro. E eu confesso para os irmãos que aquilo mexeu com a minha cabeça. Naquele momento eu comecei a pensar: nossa, agora eu estou ganhando isso, agora eu posso comprar isso, agora eu posso ter isso, agora eu posso fazer isso. E aquele momento que eu comecei a pensar sobre essas coisas, logo me veio um temor tão grande, que eu pensei o seguinte: Senhor, se o Senhor está me confiando mais, por que o Senhor está me confiando mais? Por quê? Por que o Senhor está me dando mais? Aquilo que eu estava vivendo já era o suficiente, mas o Senhor confiou mais. E aquilo trouxe, eu falo com sinceridade, irmãos, um grande temor no meu coração, porque eu imagino que se Deus está me confiando mais, a minha responsabilidade por aquilo que Deus está me confiando, ela vai aumentar. A cobrança, queridos, para ajudar um necessitado, para alguém que é pobre, que não tem nada a oferecer, é diferente para alguém que tem muitos recursos que pode oferecer. Você consegue entender isso? Amém? Por isso eu concluo essa mensagem fazendo 4 aplicações bem rápidas e bem breves. Primeira aplicação: aquelas pessoas que desejam ficar ricas. Eu desejo
enriquecer. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 vai dizer assim: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Aquela pessoa que anseia ficar rica, seja sincera e pergunte-se a si mesmo: por que você quer ser rico? Porque normalmente nós queremos ser ricos porque nós acreditamos que a riqueza vai nos proporcionar segurança, conforto, aprovação, paz, alegria, sendo que todas essas coisas, o único que é capaz de nos oferecer é o Senhor. Tome muito cuidado, porque de acordo com a palavra, isso pode se tornar uma tentação e nos levar à ruína. Segunda aplicação: aos que vivem endividados. Eu sei que Tiago ele está fazendo aqui uma denúncia aos opressores. O princípio do senhorio aqui também confronta quem administra mal, tanto o pouco que recebe, como também o muito que recebe. Nós temos que fazer uma avaliação sincera e ver qual é o nosso caso. Talvez o seu caso, daqueles que estão endividados, talvez é porque algo aconteceu. Perdeu o emprego, aconteceu uma catástrofe, a pessoa ficou doente. Quantos casos, pessoa que o marido faleceu, o maior salário era dele, o salário era ali dele, então isso trouxe endividamento. Então, se esse é o seu caso, você está endividado porque algo exterior aconteceu e te afetou. A palavra que eu dou para você é para você descansar em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e confie, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor irá cuidar de você. Mas, se esse não é o seu caso, se você está endividado, mas não foi porque perdeu o emprego, não foi porque você adquiriu uma doença, não foi nada disso que aconteceu, isso vai revelar que há uma desordem nos nossos desejos e nas nossas escolhas, que nós temos gastado com aquilo que não é necessário, para sustentar às vezes uma aparência, para sustentar às vezes um status, ou um prazer imediato. O problema não é a falta de recurso, mas é a falta de governo, é a falta de administração. E para essas pessoas, Deus nos chama ao arrependimento, para a gente organizar a nossa vida financeira. Em Cristo há graça para a gente recomeçar, para a gente reorganizar a nossa vida e colocarmos as nossas finanças debaixo do governo de Deus. Terceira aplicação: aos que ganham acima da média. Talvez você não se considere, eu não sou uma pessoa rica, mas você conhece a média da população, você sabe, eu ganho mais que a média. Aos que ganham acima da média, não perguntem apenas quanto eu posso guardar, ou quanto eu posso comprar, mas por que Deus me confiou esses recursos a mim. Quarta e última aplicação: aos que têm pouco, as pessoas que têm pouco, mas são dominados pelo desejo de ter mais. A essas pessoas que ganham pouco, mas sempre estão almejando, apegadas em ganhar mais. É isso que eu preciso. A palavra que eu deixo para você é: cuidado para não pensar que a sua paz virá quando você ganhar mais. Cuidado para você não cair nessa tentação de que o que eu preciso é de mais dinheiro, porque o que você mais precisa, assim como eu, como nós todos, é mais do Senhor, é da graça do Senhor. Amém, queridos? Se coloca de pé, por gentileza.